Falando de Vida. Oferecimento. Ative a Saúde, paixão por cuidar de você. Para que você tenha uma melhor qualidade de vida, a Mensagem apresenta um programa que auxilia o seu dia a dia. Saúde, dicas, prestação de serviço. Falando de Vida está no ar. Olá, um grande abraço, muito boa tarde. Já estamos de volta com o programa Falando de Vida para todo o Vale do Paraíba e também para você que está sintonizado na internet, no nosso aplicativo. Hoje, dia 10 de junho de 2019, uma segunda-feira. O programa Falando de Vida tem a apresentação de Dona Eugênio, a mesa de som é dele, Antônio Márcio de Barros Buim, boa tarde, Buim. A direção é do padre Luiz Fernando Soares. E a proposta do programa Falando de Vida, você já sabe, é sempre levar aos nossos ouvintes assuntos que possam orientar e informar a nossa população sobre qualquer fato que interfere no nosso dia a dia. E para começar mais uma semana, e também com a participação sempre aí dos seminaristas que participam e atuam já na nossa diocese, nós vamos hoje bater um papo para falarmos sobre o Sínodo da Juventude que aconteceu em Roma. Falando de Vida e o tema do dia. O gesto dos jovens italianos com o Papa Francisco foi de sensível reciprocidade aos movimentos atentos que o pontífice expressou em relação ao processo sinodal. De forma insistente, o Papa afirmou aos jovens que não estariam sozinhos, da necessidade de serem corajosos para expor suas ideias, anseios, cobranças aos padres e bispos e serem participantes ativos na Igreja. Na homilia de abertura, fez questão de contrapor a confiança no Espírito aos profetas de calamidades e desgraças. O Papa se emocionou durante a missa ao anunciar a presença de 2 bispos chineses no sínodo pela primeira vez na história. O acordo histórico da Santa Sé com a China, que fora assinado 10 dias antes do sínodo, foi uma investida insistente do pontificado de Francisco. O Papa Francisco e a juventude, hoje no Falando de Vida. Bem, e para nos auxiliar desse bate-papo nesta segunda-feira, nós já estamos recebendo em nossos estúdios, aliás, pelo telefone hoje, né, o seminarista, o Matheus Camilo de Oliveira, que está no 2º ano de Filosofia. É isso aí, Matheus. Boa tarde, Matheus. Boa tarde, Doni. Tudo bem? Tá tudo bem. Obrigado aí por participar conosco, para abrir essa semana com muito bate-papo, muita informação, hein? É uma alegria, mas só corrigindo uma coisa, é o Matheus Torres da Silva, do 2º de Teologia. 2º de Teologia. Tá bom? Matheus Torres, né? Isso. Ah, bacana, viu, Matheus? Obrigado aí por estar conosco aqui. E alegria. Até na correção é com alegria. Gostei, viu, Matheus? Faz parte. Faz parte. Aliás, essa é uma característica jovial, né? Isso. Até mesmo o Matheus lá da filosofia, e gente boa também, faz parte, às vezes, o povo trocar os nossos nomes e tudo mais. Tá bacana, então. Ô Matheus, me diga uma coisa, o Sínodo da Juventude que aconteceu recentemente, né? Isso, o Sínodo da Juventude, né, que foi a 15ª Assembleia Geral Ordinária dos Bispos, que aconteceu no ano passado, em 2018, de 3 a 28 de outubro. E só que esse assunto está chegando agora, né, aos nossos ouvidos, porque sempre demora um pouquinho para chegar o documento para a gente, né? Então, agora que a gente está começando a estudar esse documento, e essa semana passada, na formação do clero, Dom Gilson, que foi um dos bispos brasileiros que esteve presente nesse sínodo, e ele veio dessa formação para a gente falar um pouquinho sobre o que foi o Sínodo da Juventude, né? Como que aconteceu. E o tema desse sínodo foi os jovens, né? Os jovens, a fé e o discernimento vocacional. E foi esse momento de parada que a igreja fez para refletir um pouquinho mais sobre os jovens na vida da igreja, né? Ah, bacana, então. Antes de nós entrarmos nesse assunto mais específico, o Matheus Torres, vamos então falar um pouquinho do Matheus Torres. Qual paróquia que você está atuando agora?
Atualmente, agora eu estou lá na paróquia Santo Agostinho, no Urbanova, que é a minha terceira paróquia de pastoral, né? E já estou no segundo ano, daqui a pouco eu vou embora de novo, vou para outra paróquia. Tem rodinha no pé, né? Já passei pela paróquia Coração de Jesus, no Bosque, já passei pela paróquia São João Bosco, no Jardim das Indústrias, e agora estou lá, Santo Agostinho. Bacana, então. O sínodo aconteceu, então, em 2018. 2018. Tá. Aí acontece o sínodo, aí sai um documento, né? Isso mesmo. A igreja, depois de um sínodo, né? Esse sínodo durou quase um mês. No final desse sínodo, eles formam um documento isso vai ser levado para toda a igreja do Brasil. Só que assim, não é só em um mês, né, que é feito esse sínodo. É todo um processo bem antes que é feito para que se aconteça, né? Na nossa diocese chegou até um questionamento, né? Um questionário com perguntas sobre jovens, né? E na nossa diocese chegou, até o seminário respondeu, e algumas paróquias, alguns grupos de jovens também responderam esse questionário, que foi para lá, que foi uma das formas de avaliarem do que seria tratado, né? No sínodo, quais as questões que seriam tratadas neste sínodo. Então, é um processo, né? Não é só assim, vamos conversar e senta lá e resolve, né? Então teve esse pré-sínodo para que acontecesse o sínodo da juventude em outubro de 2018. E daí depois vem esse documento final. O documento final. Dentro desse tema que está sendo discutido, até mesmo do documento, que ponto você poderia destacar para a gente, Matheus? Então, primeiramente, o objetivo do qual foi esse sínodo, né? Ele queria encontrar soluções e propostas para acompanhar melhor as novas gerações, né, que virão aí dos jovens. E legal que o Papa Francisco, bem no começo, e o Dom Gilson que trouxe isso pra gente, ele diz assim, uma frase, né, que é uma fala do Papa Francisco, bem no começo: é o sínodo para e de todos os jovens. Os jovens são os protagonistas. Daí ele começa a fazer umas perguntas. Mas também os jovens que se sentem agnósticos, ele fala, sim, para eles também. Mesmo aqueles que têm a fé adormecida, sim, para eles também. Mesmo os que estão longe da igreja, também. Mesmo os que se sentem ateus, também. Então, o Papa Francisco mostra, este é o sínodo dos jovens. E nós queremos escutar todos vocês. Cada jovem tem alguma coisa para dizer aos outros, para dizer ao mundo. E também para os adultos, para os padres e para o Papa, né? E todos, o Papa Francisco dizia, todos têm essa necessidade de escutar os jovens, né? E todos precisam. E eu achei isso muito legal, né? O Papa parar e mostrar para a igreja que todo mundo, a igreja toda precisa escutar os jovens, né? Escutar os seus anseios, o que eles querem, né? O que eles pensam da igreja também, e as mudanças que eles esperam que a igreja faça para que eles possam cada vez mais serem protagonistas, né? Eu achei muito legal quando você esclarece pra gente aí, quando ele fala escutar o jovem, independente se é jovem A, B, C, D, F, é o jovem em si, né? Os jovens, todo, né? Ele não quis só escutar só os jovens dentro da igreja, não, mas todos, né? Qual a necessidade dos jovens no mundo de hoje, né? E então isso é muito interessante, o Papa colocar isso pra gente, né? Você falou a questão aí de escutar, o Matheus Torres. É tão interessante que escutar é uma arte, é um dom também escutar. Nem todo mundo tem paciência de ouvir, né? Com certeza. Então, uma coisa difícil é parar para escutar alguém, né? Hoje ninguém quer escutar, hoje a maioria do povo quer só falar, né? Não, é falar, é tuitar, é escrever, mas ninguém quer ouvir, né? Ninguém quer ouvir. Mas, assim, foi tão bem inteligente a divisão desse sínodo, que ele foi dividido a partir daquele método ver, julgar e agir. E eles usaram também uma passagem bíblica para exemplificar mais ainda o que eles queriam demonstrar a partir dessa Assembleia dos Bispos, desse sínodo, né? Usando a passagem dos discípulos de Emaús. Então, assim, a partir do método ver, julgar e agir, a primeira etapa, né, do ver, é aquela parte do caminhar, Jesus caminhava com eles. A segunda etapa, que é a etapa do julgar, seus olhos se abriram, e na terceira etapa, que
que é o agir, né? É depois daquela experiência que fizeram com Jesus, de reconhecer ele no partir do pão, com o coração ardendo, eles voltaram, né, e partiram imediatamente para agir, né, para colocar em prática tudo aquilo que eles ouviram e vivenciaram com Jesus. E foi nessa linha também que foi o sínodo, né? Na primeira parte do documento final, tratado sobre os jovens no mundo de hoje. E entra essa questão do ouvir, né, do escutar, que a gente estava falando agora há pouco. Essa necessidade de escutar os jovens. Então, nessa primeira parte do documento, vai falar, né, sobre toda a realidade que os jovens estão passando no mundo de hoje, né? E principalmente, eu acho, de um grande número de jovens que se dizem ateus, né? Que não querem afirmar que acreditam em alguma coisa, né? Então, e tantas outras necessidades, questões do suicídio, né? Que está cada vez maior na nossa realidade, a questão do suicídio, jovens que não têm mais o sentido para viver. Então, essa primeira parte do documento final e da conversa dos bispos, não só dos bispos, mas também de jovens que estavam presentes nesse sínodo, né? Não, isso vale acrescentar isso, né? Que a gente acha que só estavam os bispos e os padres lá, né? Mas não, estavam jovens lá também, fazendo essa participação especial lá, porque o sínodo era para eles, né? É nosso, né? Uhum. Então... É muito interessante, Matheus, quando você coloca esses pontos aí pra gente bater esse papo, porque quando o Papa diz aí o jovem, sem falar se é o jovem A, B, se acredita, se não acredita, ele quer falar o jovem, ou seja, quer ouvir o jovem. Aí você falou num ponto muito importante que a gente se aborda aqui, que é a questão, às vezes, muitos jovens estão aí sem esperança, perdidos na vida, e sem acreditar e sem poder observar a luz lá na frente, que é a nossa luz divina, que é Deus, né? Então, mas para você chegar até esse jovem, você não pode começar a pré-julgar, né? Você tem que ouvir ele independente do assunto, né? Sim, com certeza, né? Às vezes a gente já quer chegar intimando, né, o jovem, já chegar pressionando, né? E acho que o caminho é inverso. Primeiro, o Papa Francisco, ele vem falar muito nisso, e no documento também, essa questão da acolhida, principalmente dessa acolhida, do chegar com carinho e primeiro escutar tudo que ele tem para falar. Mesmo que ele xingue, que se revolte, fale das suas, né, decepções com a igreja, mas primeiro escuta, né? Vamos parar, escutar eles, vamos acolher de braços abertos, para depois aí a gente ir conquistando, né, devagarinho, e mostrando quem é esse Jesus que pode dar o sentido para ele viver, né, que é o sentido de todos nós, e que ele pode ser feliz também, seguindo, né, os caminhos de Cristo. Perfeitamente. Você comentava com a gente agora há pouco que teve uma apresentação do bispo Dom Gílio, isso? Dom Gilson, né? Dom Gilson, isso. Dom Gilson. E basicamente, ele como é que foi essa pregação dele lá? Isso, foi 10. Dom Gilson falou muito bem pra gente, e ele foi falando parte a parte, né, do sínodo, como que funciona lá, né? Ele fala, né, que nos momentos que tem as reuniões gerais, né, que são todos, né, com os bispos, com os padres, com os jovens, e também tem as reuniões, as pequenas grupos que eles fazem para debater mais, né, para discutir, e daí todo mundo tem a oportunidade de falar, né? E ele dizia uma coisa muito interessante, que quando estava nas reuniões gerais, que quando os outros bispos, cardeais estavam falando, o Papa Francisco só escutando, escrevendo lá, né, cabeça baixa, escrevendo, fazendo as suas anotações. Mas quando um jovem falava, né, pedia a palavra e falava, que o Papa Francisco até levantava a cabeça e focava no que aquele jovem estava falando, né, para mostrar essa importância que realmente o Papa Francisco estava dando para a juventude, de eu estou aqui para escutá-los, né? E Dom Gilson focava bastante nisso, né? De mostrar que o Papa Francisco estava muito interessado em ouvir os jovens. Aliás, né, se eu não estou enganado, acho que o sínodo da nossa diocese aqui de São José dos Campos, acho que deve ter uns 8 anos já, né? O sínodo deve ter mais de 8 anos, mais ou menos isso, né? Eu me lembro, Matheus, que um dos pontos que foi debatido na discussão do nosso sínodo aqui da diocese foi justamente essa aproximação com a juventude. Isso já tem mais de 8 anos, né? Uhum. A questão da linguagem, né? Como aproximar, como conversar, como entender, como interpretar o jovem, né?
Eu acho que, e é uma questão, acho que sempre, querendo ou não, vai entrar em questão, né? Sempre vai entrar em pauta essa questão, porque a questão dos jovens hoje sempre é uma novidade, né? Porque sempre traz coisas novas, né? Quando a gente está achando que a gente está chegando num ponto, está conquistando, aparece uma coisa nova e jovens já sempre são uma novidade, né? E então sempre acho que vai entrar em questão, vai entrar em pauta a questão dos jovens, e é essencial, né? A igreja tem que pensar nos jovens, sim, tem que parar para refletir das necessárias mudanças, né, para acolher melhor, para formar melhor esses jovens, porque é o nosso futuro, né? É o nosso futuro, são os jovens. E a gente tem que se preocupar. Recentemente estava acompanhando essas nossas solenidades, né? Por exemplo, Festa do Divino, as nossas festas que nós temos aqui, e a gente observa que são as pessoas mais de idade que estão participando, que participam dessas festas tradicionais, né? E como atrair que essa juventude também possa fazer e participar, porque como você disse, né? É a juventude hoje que vai conduzir a nossa igreja, né? Sim, é a juventude. E você falava como, né, conseguir inserir esses jovens aí, né? Eu, como jovem, eu lembro, há pouco tempo, antes de entrar no seminário e tudo mais, dessa necessidade que eu tinha de querer ser útil, sabe? De querer ser útil. Porque, às vezes, nos nossos ambientes de igreja, a gente não quer dar responsabilidade pro jovem, né? Ah, não, o jovem não vai conseguir fazer, ele não vai dar conta. O jovem é muito bagunceiro. E eu lembro que eu queria me sentir importante, me sentir parte daquilo. Então, acho que uma das formas de a gente conseguir colocar os jovens no meio disso, dessas festas e tudo mais que a nossa igreja celebra, é isso, dar responsabilidades, né? Olha, você pode ficar responsável por isso, né? Fazer isso e tomar a frente disso, e aquilo, confiar. Não basta nada, não adianta nada eu pedir, né, uma coisa para você e não confiar no que você vai fazer. Então, tem que pedir, dar responsabilidade e confiar. E aí os jovens vão se sentir importantes, né? Falam, nossa, eles confiam em mim e depositaram, né, tudo aqui na minha mão, e eu tenho que fazer acontecer. E eu tenho visto bastante essa experiência com os jovens, de dar responsabilidade e eles fazem acontecer mesmo. E cada vez mais se sentem mais envolvidos, né? Nessa igreja que os acolhe, que os envolve. Olha, que bacana esse seu depoimento aí. Você está com quantos anos hoje, Matheus? 25. Está com 20. Você é um jovem de tudo ainda, né? Jovem na pele ainda. Exatamente, viu? Mas você falou dessa sua ansiedade aí, mas para você ter esse foco de querer ser útil, de querer ajudar, você deve ter tido alguém que te inspirou, né? Me inspirou, sim. Eu desde pequeno, quem me inspirava, assim, de fazer parte da igreja, de ser presença na igreja, foram os meus irmãos. É engraçado dizer isso, porque essa experiência depois de padre, de santo, isso foi sim, né? Padre, santos, eu fui ter bem depois. Mas quem me inspirou bastante em querer ser parte dessa igreja foram os meus irmãos, que eu via eles participando na época dos Vicentinos. E na nossa paróquia de origem, que é a Nossa Senhora de Fátima, lá do Jardim Oriente, era muito viva a juventude vicentina. E eu via eles envolvidos e fazendo acontecer as coisas, estando à frente da presidência, do conselho particular, sabe? E dos eventos. E eu falava, nossa, que legal, né? Se sentir parte disso. Então eles foram a minha inspiração no começo, né? E até hoje eles continuam firme e forte na igreja, né? Participando na igreja. E então, assim, esse primeiro exemplo para mim foram os meus irmãos, e eu fui atrás deles, né? E hoje estou firme e forte, né? Há 6 anos já no seminário, e eles também firme e forte na vida da igreja. Um já é casado, o outro vai casar agora no fim desse mês. Então a galera tá firme e forte. E tem outros dois pequenos ainda também que estão envolvidos
na igreja. Ah, que linda história. Aliás, Matheus, como você fala dos vicentinos e essa tua inspiração é tão bacana, porque quem atua aí com os vicentinos não tem publicidade, né? Ou seja, ajuda, quer ajudar e não tem que ficar aparecendo e na mídia, né? O vicentino não tem eu diria, essa vaidade, né? Isso, é uma coisa meio... como você disse, não aparece na mídia, né? Ninguém sabe muito do que a gente faz, do nosso serviço. Para todo mundo, para a grande maioria, os vicentinos é aquele que passa na rua e pede campanha do quilo, né? Isso. Só isso. Então, e que leva comida pro pobre, né? Esse é o vicentino. E em si é isso também, né? Mas é muito mais a fundo, né? Muito mais envolvedor o serviço dos vicentinos. E é o que eu me encantei, que eu só deixei para entrar no seminário, né? Uhum. E até hoje eu digo que no meu sangue corre o sangue vicentino, porque a família vicentina é sensacional e essa coisa discreta, né? Trabalha bastante, mas também não precisa ficar expondo para todo mundo, porque principalmente quem precisa ver isso é Deus, né? Exatamente, viu? E Deus, principalmente Deus na pessoa do pobre, né? Ô Matheus Torres, você lembra o momento que você ficou pensando cá com seus botões, eu quero ir pro seminário? Você lembra disso aí? Sim, foi quando eu terminei o colegial, né? Terminei o terceiro colegial e ainda não sabia o que eu queria da minha vida. E que eu queria ser, não tinha nada na minha cabeça, não tinha desejo de nada. E foi no ano seguinte, né? Que eu fiquei, daí já tinha terminado a escola, não tinha emprego, não continuei estudando, fiquei quase um ano sem fazer nada, né? Da minha vida. E foi nesse ano que eu comecei a pensar, né? Eu faço tanta coisa na igreja, né? Mas ainda parece que falta alguma coisa e eu não tenho vontade de ser professor, de ser nada disso. O que será que o senhor está me chamando, né? E daí foi naquele ano que foi a ordenação do Padre Messias, lá na nossa paróquia de origem. Ah, legal. E daí, vendo ele, eu estava passando data show na primeira missa dele. E eu falei, acho que será que é isso que o senhor está me chamando? E fui atrás, comecei a fazer encontros e estamos aí. Mas aí você não comentou com ninguém dos teus irmãos? Não. Não, você foi buscar mais conteúdo, mais alimento, sem falar com a família. Isso, fui quietinho primeiro, procurar. Aí depois que eu fui falando devagarinho para eles que eu estava querendo isso, né? Uhum. E meus irmãos super me apoiaram. Minha mãe, no começo, mais ou menos, sofreu um pouquinho, mas depois... Hoje, nossa, é acho que a maior apoiadora minha, mas no começo ela sofreu um pouquinho. Ela é tua escudeira hoje, né? Hoje é. Tá certo. Ô Matheus, cada seminarista, ele participa de uma assessoria, de um organismo, né? Você, no Sim. caso, seria a SEBS e pequenas comunidades, né? Isso. Exato, né? Então, por gentileza, Matheus Torres, você me dá um tempinho, a gente vai um breve intervalo, aí eu gostaria que você explicasse pra gente, das SEBs e pequenas comunidades, qual que é a tua função, como é que você participa desse processo todo, tá bom? Tá bom. Daqui a pouco a gente volta com o Matheus Torres, aqui no Hoje Falando de Vida, destacando aí um pouquinho mais sobre o Sínodo da Juventude, que aconteceu em Roma, e logicamente esse fruto que começa já a ser semeado, né, para a nossa juventude, e também o que a nossa diocese pode fazer junto aos nossos jovens também. Já voltamos. Estamos apresentando Falando de Vida. Esta é a melhor sintonia. Continue com a gente. Mensagem. Para tudo na vida, o essencial é ter saúde. E o ideal é ter o plano de saúde da Ativia. Conheça a Ativia. Temos o plano de saúde ideal para você, sua família e seus colaboradores. Qualidade e economia? Faz um Ativia ideal. Qualidade e abrangência? Faz o Ativia essencial. Venha nos conhecer e surpreenda-se. São mais de 14 opções de planos à sua disposição. Central de Vendas 0800 7727 888. Visite nosso site www.ativia.com.br. Esta é a melhor sintonia. Continue com a gente. Mensagem. Voltamos a apresentar Falando de Vida. Falando de Vida. Apresentação Donizete Eugênio.
E o programa Falando de Vida, hoje abrindo espaço para conversarmos com o seminarista Matheus Torres da Silva, que está aí no seu 2º ano de teologia, aqui na nossa Diocese de São José dos Campos, e abrindo espaço para falarmos sobre o Sínodo da Juventude. Eu falava até com o Matheus, né, que cada seminarista, né, ele tem aí uma assessoria, no qual aí ele participa e, logicamente, vai se aprimorando junto às comunidades. E o Matheus Torres, ele tem aí assessoria de SEBs e pequenas comunidades. Como é que é feito esse trabalho, Matheus? Então, essa assessoria que a gente recebe é sempre na teologia. Então, quando a gente vai para o 1º ano de teologia, todos os seminaristas recebem são designados por uma pastoral diocesana, né? E eu, no caso, as comunidades eclesiais de base. E assim, a gente não faz muita coisa, porque além disso, a gente tem as paróquias onde a gente trabalha, né? Uhum. A gente faz o nosso trabalho pastoral, que é o principal, né, da nossa atividade pastoral. Então, assim, esse acompanhamento é mais de conhecimento, né? Você conhecer, de modo geral, como funciona aquela pastoral a nível diocesano, ter contato com alguns eventos que aquela pastoral faz durante aquele ano, né? Eventos diocesanos e tudo mais. E, se for possível, também assessorar no sentido de dar uma formação aqui, uma palestra ali, participar de uma reunião, né? Então, assim, não é uma coisa tão profunda, né, de tanto serviço, mas é mais de conhecimento, né, do que o seminarista conhecer aquela pastoral a nível diocesano. Então, é mais ou menos assim que funciona. Ah, tá. Até porque quando acontecer a ordenação, né, sacerdotal, vocês serão designados para uma pastoral também, né? Então, isso já vai se familiarizando com as pastorais, né? Uhum, é isso mesmo, pra gente já ter uma noção, né, como que funciona essas pastorais a nível diocesano, porque depois de padre vai tomar conta de uma especificamente. Uhum. O Matheus falou no primeiro bloco em relação dessa confiança com o jovem, de dar a tarefa para o jovem, de oferecer a tarefa para o jovem e acreditar e confiar no jovem. Aí me lembro de uma frase, o Matheus, que diz o seguinte, né, que nós adultos, né, nós de mais de idade, nós temos o hábito de pedir para o jovem fazer uma coisa e mostrar como ele tem que fazer. Aí, um amigo meu disse o seguinte, a gente tem que fazer o seguinte, peça para o jovem fazer aquilo, mas deixe ele fazer do jeito dele, né? Porque às vezes o jeito dele é mais fácil que a gente, né? Sim, sabe, outros modos para fazer, né? As coisas mais práticas para fazer acontecer, né? Isso mesmo. E realmente é isso, né? Às vezes a gente quer que os jovens façam, mas do nosso jeito, né? Como sempre foi feito, mas talvez o jovem possa trazer uma novidade, né? A fazer aquilo que foi pedido para ele, mas de um modo diferente, com uma coisa mais prática, mais moderna, né? Uhum. Mais dos nossos dias atuais. Então, às vezes, acho que isso que dá de encontro muito nas nossas comunidades, né? Até que a gente dá a responsabilidade para os jovens, mas muitas vezes a gente dá a responsabilidade, mas quer que seja feita do nosso jeito, como a gente pensou, né? Como sempre foi feito. E isso não é o ideal, né? É aquilo. Dá a responsabilidade e confia que vai acontecer, né? E só fica ali, se pergunta, né? Se tá dando certo, dá o apoio, né? Mas tem que confiar. E aí a confiança é essencial, né? É essencial. E hoje a gente observa que o jovem tem outras ferramentas que vai facilitar o trabalho dele, né? A gente não pode esquecer das ferramentas que o jovem tem muito mais do que nós tínhamos antigamente, né? Sim, muito mais ferramentas. Então acho que por isso que o Papa Francisco fez questão, né, de ter os jovens também naquele sínodo, né? Não só os cardeais, não só os padres, os outros bispos, mas também os jovens estarão para falar, né, da realidade de hoje, né, como eles veem a igreja hoje, né. Então, acho que por isso essa importância tão grande de sempre envolver mesmo os jovens. E até mesmo naquelas partes que a gente estava falando, né, que do ver, julgar e agir, que o ver foi essa questão do escutar, né, saber a realidade do jovem de hoje, e no agir, além
focar nessa realidade dos jovens, mas também se focou bastante no sínodo sobre a questão do discernimento dos jovens, né? A gente falava também da questão do sentido da vida, né? Que hoje muitos jovens não sabem, né? Não encontrou o sentido para viver. E o sínodo abordou isso também, né? Essa questão da fé, do discernimento e da vocação. E no sínodo, né, o Papa falava sempre que toda pessoa é uma vocação, todo mundo tem uma vocação, né? Todo mundo é chamado a seguir a Cristo, né? E foram abordadas essa questão essa questão vocacional. E uma das coisas que foi abordada lá é que às vezes a gente acha que a questão vocacional, para ajudar os jovens, né, a se descobrir, é só da pastoral vocacional. E não. Foi discutido naquele sínodo que a questão vocacional é uma missão de toda a igreja, de todas as pastorais. Todas as pastorais tinham que ter um cunho vocacional. Todos os grupos tinham que pensar também na questão vocacional. Porque às vezes a gente só quer deixar a responsabilidade lá para o pessoal da pastoral vocacional, né? E não. Toda a igreja tem que cuidar das vocações, tem que ajudar as pessoas a se encontrarem, a encontrar um sentido para viver e principalmente uma vocação específica, né? Então foi abordado isso, e também dentro dessa questão, a questão do acompanhamento dos jovens, né? Essa necessidade que nós adultos, né, eu jovem ainda, tem essa necessidade de se orientar com um padre ou com uma pessoa específica, e principalmente nós jovens, né, temos essa necessidade de ter alguém para nos acompanhar, de nos orientar. E então eles focavam nessa necessidade da igreja preparar pessoas para isso, preparar os padres para acompanhar, né, ter esse acompanhamento vocacional com jovens e outras pessoas também que sejam preparadas para fazer esse trabalho, né? É como se fosse até uma abertura, né? No teu caso, como você falou, o que eu vou fazer, eu preciso fazer alguma coisa, o meu chamado, e você correu atrás, você foi procurar, ou seja, quanto mais pessoas da igreja estarem abertas a oferecer uma formação, uma opinião ou um alento, talvez muito mais rápido os jovens estarão imbuídos dentro da própria igreja, né? Ou seja, se ele não encontra alguém que possa orientá-lo, ele acaba indo para outro caminho, né? Sim. Senão, ele vai procurar resposta em algum lugar. Em algum lugar ele vai procurar essa resposta, e pode ser que sejam respostas boas, mas pode ser que possa encaminhar ele para outros lugares, né, que não sejam bons. Certo. Em algum lugar ele vai buscar essa resposta. Exatamente. E a função da igreja é abrir novas portas e mais lugares para... Como você falou, né? São várias pastorais. Se você só tem a pastoral vocacional, aí você tem outras pastorais que também poderiam dar uma informação e segurar ele ali com essa informação também, né? Sim. Não só a pastoral vocacional, mas todas, né? Tem essa missão de dar esse apoio, de dar esse ombro, de dar né, parar para ouvir esse jovem e orientá-lo, né? Então, todas as pastorais têm que se empenhar em se preparar para discutir, para pensar a questão vocacional, né? Essa questão de primeiramente ter Cristo como guia, como centro, né? De toda a nossa vida, mas também ajudar as pessoas a se encontrarem numa vocação específica, né? Então, é a missão de todos, né? De todos os cristãos que já estão na caminhada, a ajudar aqueles que ainda estão discernindo, né? Ainda não descobriram o seu chamado. Ô Matheus, você ainda tem mais quanto tempo de estudo até a ordenação sacerdotal? Eu tenho mais 2 anos, né, de teologia, terminar esse ano, né? Eu estou no 2º ano de teologia, então tem mais o 3º e o 4º, e daí eu já entro no ano pastoral, que é o ano que a gente ordena diácono e padre, né? Certo. Então, em si, daqui uns 2 anos e meio, a gente já ordena diácono, se Deus quiser. Oh, amém, se Deus quiser. E você já está pensando no seu lema? No meu lema? No seu lema? E pior que eu já meio que tenho, sim. Ah, que bacana, viu? É a partir daquela passagem de Paulo, quando ele está, né, com as dificuldades dele, tudo mais, com o sofrimento, e ele fala assim: Senhor, me tire tudo isso que eu estou passando, né? Tira tudo isso para que eu te
sirva melhor. E daí Deus fala para ele, né? A minha graça te basta. E quando você é fraco, eu te faço forte. Então, eu reformulei, né, essa passagem e tenho como lema para minha vida, né? A tua graça me basta, né? A graça de Deus me basta e sempre vai me bastar, né? Todas as alegrias e também todas as dificuldades, ele é o meu norte, né? Ele me basta, né? Olha que providência. A gente começou a falar dos vicentinos, né? Da tua família vicentina praticamente, né? Eu falava do desapego, da não vaidade dos vicentinos, né? De que Deus, né? O reconhecimento é Deus, né? Para todos nós, né? E principalmente os vicentinos, né? Então, para todos nós também. E você tem esse lema aí, olha, se somar tudo dá o mesmo lema, né? Sim. Deus agindo na nossa vida, né? Ele vai mostrando devagarinho tudo isso pra gente. Bacana, então. Mais alguma informação, Matheus Torres, que você gostaria de deixar pra gente? Uma palavra, alguma dica que você preparou aí pra gente para abrir a semana, por favor? Assim, e por fim, acho que como a última parte, né, dessa caminhada do sínodo, que é a terceira parte, que é do agir, né, que é importantíssimo, o Papa fala da sinodalidade, né, que é o caminhar juntos, né. Enquanto a igreja estiver pensando só em si mesma, aquele grupinho, aquela pastoral estiver pensando só no grupinho dela, né, aquele movimento só no movimento dele, né, a igreja não consegue dar passos maiores, né, e realmente naquilo que ela está tentando mudar. Então o Papa fala dessa sinodalidade, do caminhar juntos, né, e principalmente remetendo à questão dos jovens, né, vamos juntos ajudar os jovens a discernir a sua vocação, a se encontrar no mundo, né, a mostrar caminhos para os jovens, mas não só um grupinho, não só o grupinho de jovens, não, mas toda a igreja, né. Então a mensagem que eu digo para muitos aí que estão ouvindo a gente, que tem a sua pastoral, que já participa de um grupo, que possa ter muito consciência disso, que você é parte dessa igreja, você tem a missão de caminhar junto com essa igreja e de ir atrás dos jovens, de ajudar os jovens a se encontrar no mundo, a se encontrar na igreja, a caminhar cada vez mais e entregar a vida a Jesus, né? Encontrar um sentido. Não é só missão de alguns e não só missão do padre, é missão de todos os cristãos. E acho que, para encerrar, o Papa Francisco, eu agora não lembro, o Dom Justo disse que isso foi no final ou no fim do sínodo, ele dizia que 3 coisas a gente precisa anunciar, né, afirmar para os jovens, mas principalmente para toda a igreja, não só para os jovens, que Jesus te ama, que Ele te salva e que Ele vive, né? E daí esse Ele vive que surgiu o Cristo Vive, né? O outro documento que o Papa fez, que se não me engano é exortação apostólica, posso estar enganado, mas é o Cristo Vive, né? Esse último documento que ele fez, mostrando isso, né? Esse amor de Cristo por nós, e todo cristão tem que ter isso no coração, né? Que Jesus nos ama, que Ele é o nosso único meio de salvação e que Ele está vivo, porque se não tivesse vivo nada teria sentido, né? Tudo aquilo que Ele viveu e passou, se Ele não tivesse ressuscitado, nada teria sentido para nós, né? Então acho que é essa mensagem que fica de tudo isso que a gente conversou nessa manhã. Ah, que bacana, viu? Matheus Torres da Silva, olha, seminarista aqui da nossa diocese, 2º ano de teologia. Foi muito bacana conversar com você, Matheus, e você deixou aí, olha, o sentido da vida é a missão de todos. Já guardei aqui, já até escrevi, viu? É verdade, porque a gente sempre conversa aqui, se a juventude está assim, está assado, qual órgão procura, qual entidade procura, e a gente se exime de também orientar e dar e apontar o sentido da vida para essa juventude, né? Sim, a gente só joga a culpa tem que jogar a culpa em alguém, né? É assim que funciona. Não, o padre tem que fazer isso, o padre tem que falar na missa isso, o bispo, não sei quem, a prefeitura, não sei quem, não, mas e aí a gente esquece que é missão nossa também, né? De parar de conversar, né? De dar atenção, de dar um conselho, né? É missão nossa, principalmente nossa.
de cada um. Legal. Ótima semana para vocês aí no seminário. Muito obrigado. Fique na paz aí. E obrigado pela participação, viu? Um abraço. A todo mundo que está ouvindo também, agradeço de coração e reze sempre pelas vocações. Nós que agradecemos. Muito obrigado. Tá aí, o Matheus Torres conosco. Ele é seminarista, está no 2º ano de teologia. Bateu esse papo legal conosco aqui. E, como ele falou, rezando, né, para todos os seminaristas, rezando para as famílias, né? Que as famílias também cedem os futuros padres para a nossa diocese, né? Eles deixam a família deles, mas ganham uma outra família muito maior ainda. Obrigado. Então, sentido da vida, e apontar o sentido da vida também é uma missão sua aí que está ouvindo a gente, né? Minha, sua, de todos nós, tá? De todos nós fazemos parte desse meio todo. Obrigado aí pela participação. Vem aí mais um programa Comunicação Total. Marcos Floriano e Comunicação Total. A partir de agora a evangelização e a comunicação. Eu volto daqui a pouquinho com o bate-papo e também com o Acontece. Fiquem todos com Deus, uma ótima semana a todos. Tchau, tchau. Você acompanhou na mensagem o programa Falando de Vida.